Aprendizagem, escola, emoções e mentalidade, sobre os desafios reais de pais, mães, professores e alunos e principalmente sobre caminhos possíveis. Apresentação: Gisele Maltaca de Almeida, educadora e mentora sistêmica. E esse é o seu encontro com uma educação mais consciente, humana e transformadora. Toda segunda das 14 às 15 horas, aqui na Rádio Paraná Oficial. Boa tarde, muito boa tarde para você que nos acompanha pela Rádio Paraná Oficial e também pelas todas as plataformas, também pela TV da Rádio Paraná e YouTube. Quero agradecer aos nossos apoiadores, a Mimi Personalizados e também as Estúdios Pave, que estão sempre nos apoiando aí com os seus recortes, né, para a rede social, e também aqui a Mimi, que fez a nossa caneca, é muito linda. Se você precisa de algum produto, né, brinde, canecas, camisetas, mochilas, jaquetas, uniformes, é lá na Mimi Personalizados que vocês vão encontrar. E hoje eu tô arrepiada aqui, gente, não é porque tá frio, porque tá muito calor aqui em Curitiba, que eu já comecei meu bate-papo nos bastidores aqui com a Ale Poleto. Isso. E eu estou aqui, não sei se aparece para quem está assistindo, mas vou contar aqui para quem está ou nos ouvindo. Estou aqui com um material de que ela vai falar pra gente hoje, das escritas terapêuticas, né, do projeto Filosofa Aí. E olhando aqui para os cadernos, eu já estou emocionada porque eu imagino quanto a gente consegue resgatar da nossa história, da nossa vida, quando a gente resolve olhar para isso e escrever a nossa história. Né? A Ali vai contar então agora. A Alessandra de Jesus Poleto, minha colega de formação em constelação familiar, filósofa, está aqui hoje para contar para nós a sua trajetória. Na verdade, quando ela resolveu olhar para trás um pouquinho, mesmo após os 45 anos, não existe idade, né, Ali? Não. Ela vai contar para nós o que fez com que ela desenvolvesse esse projeto. Ali, o microfone é seu, eu vou fazendo algumas intervenções aqui, mas não vamos perder tempo, porque tempo é vida. Tempo é vida, vamos adiante. É um prazer, Gisele, a tua companhia hoje. Eu também fiquei, e de todos, né? Fiquei muito contente quando você me convidou, porque de uma forma muito especial você faz parte dessa trajetória, porque parte dessa transformação aconteceu quando estávamos juntas, né? Num processo conjunto, cada uma na sua transformação, estávamos juntas nesse processo. Então é uma alegria muito grande vim dividir esse trabalho, que faz parte também daquela época, né? Que foi um momento divisório na minha vida. Então, com os 40, 45 anos, eu acredito seriamente que é a melhor idade da vida, onde muitas coisas já passaram e nós já temos uma certa consciência e também um preparo para olhar para trás com mais tranquilidade, né? Então, nessa fase da minha vida, eu comecei a me estudar um pouco melhor. Eu já tinha os filhos mais adultos, mais criados, eu já tinha o trabalho mais organizado, eu já tinha o casamento mais tranquilo, então eu tinha o tempo e a consciência necessária para olhar para mim. E comecei a buscar, eu já buscava isso uma vida inteira, mas da forma mais consciente aconteceu nessa fase da minha vida. E nessa formação de constelação familiar, eu já fazia filosofia, eu já estudava filosofia, porque eu sou uma estudante tardia. Como eu casei muito cedo e tive os filhos muito jovens, eu não tive a oportunidade de terminar os estudos formalmente, mas eu sempre gostei muito de ler, de estudar, desde criança, escrever, ler, estudar, era a minha diversão. Eu tive uma infância bastante difícil, no sentido de problemas de saúde e questões assim que sempre me deixavam entre a vida e a morte. Então, o que sobrava para mim? Os cadernos, os livros, a forma que eu tinha de conhecer o mundo era lendo. Não dava para brincar lá fora, muitas vezes, e a leitura me chamava. E nesses momentos lá, nos 40, 45 anos, onde eu estudei filosofia e consegui entender alguns conceitos, eu falei, uau, eu vivo isso na minha vida, no meu dia a dia, eu vivi isso desde criança, eu só não sabia nomear, né? Eu só não sabia que nome tudo aquilo tinha. Então, as reflexões começaram a acontecer, eu comecei a perceber os padrões que se repetiam, e aí sim dá uma guinada, né? A consciência, o colocar luz nas coisas da nossa vida, permite que a gente dê saltos quânticos. Então, não é que a vida começa aos 40, é que a gente realmente olha para a vida com outros olhos. Olha só, eu escrevi aqui, você colocou assim, tempo, consciência, e você não falou, mas eu acredito que uma maturidade para olhar para tudo isso. Sem dúvida.
diferente de você, né, Ali? Eu fui mãe às 37. Sim. Né? 35 e depois aos 37 e depois aos 41. Mas também foi nesse período dos meus 35 para frente que eu comecei a olhar com mais presença também para minha vida. É quando a gente está disponível. Para entender. Não é só ficar questionando, como você, né, as perguntas que você colocou hoje até nos teus stories, eu quero fazer perguntas, mas não são perguntas aleatórias. São perguntas que trazem uma verdadeira reflexão, um verdadeiro posicionamento e traz escolhas, né? Quais as escolhas vieram junto com esse teu processo? As escolhas de, literalmente, se colocar em primeiro lugar e entender que a vida parte da unidade para a complexidade. E a partir do momento que você olha para você, que você se torna melhor para si próprio, você se torna melhor à sua volta. O que, no meu conceito, antigamente, isso era um egoísmo. Isso era uma forma diferente de viver. Então, o principal momento foi olhar para si próprio e entender que esse tempo usado para si próprio não é um tempo perdido, muito pelo contrário, é um tempo que faz toda a família caminhar adiante, né? E quando você fala das perguntas, é exatamente daí que nasce o filosofo aí. Porque eu acredito que a gente está em busca de muitas respostas, mas o mais interessante não é encontrar essas respostas, é saber as melhores perguntas a ser feitas. E essas perguntas só chegam na hora da consciência. Hoje, a gente lidando com a IA, se você não souber perguntar para a IA, ela te responde o arroz com feijão igual você fazia no Google. Você tem que saber fazer um prompt bem feito. E na vida não é diferente. Se a gente for fazer essa alegoria, os melhores prompts dão as melhores respostas. Então, a pergunta tem que ser uma pergunta interessante. Tem que ser uma pergunta localizada, tem que ser uma pergunta consciente para que ela tenha uma resposta que realmente dê um caminho novo, te dê uma nova oportunidade, uma nova consciência. E dessa ânsia que eu tinha na minha vida, de entender, no começo eu buscava respostas, livros, estudos, porque mesmo não tendo uma educação formal de faculdade, eu estava fazendo curso todo final de semana, eu estava lendo, eu estava estudando, eu estava consumindo respostas sem saber. Olha só, eu estou compartilhando aqui com os grupos, agora já o link lá do YouTube. E quando você vai falando, eu vou voltando aqui, né, na minha história. Porque eu lembro que as pessoas... a tal da Alice, né? Se você não souber o caminho, não souber para onde vai, qualquer lugar serve. E às vezes a pergunta... eu quero tanto, né? Oh, meu Deus, o que falta? O que eu preciso fazer? Né? Senhor, que caminho seguir? Né? A gente joga... Qual que é o teu objetivo, né? Não é qual caminho seguir, é para onde você deseja ir e o que vai aparecendo no caminho. E nós, como terapeutas, eu percebo que os clientes chegam para a gente acreditando que nós vamos ter as respostas para eles. Então vou fazer uma constelação. Não sou eu que dou a resposta do que aparece na constelação, é o campo, mas é o teu campo. E tem tudo a ver com as perguntas que você lançou para dentro de você mesmo. Porque o campo só vai te trazer aquilo que você está pronto para ver. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu tenho medo de fazer um movimento, tenho medo de começar a escrever. Tenho medo de fazer a pergunta. Você só vai enxergar aquilo que você está disponível. E você percebe nesse caminhar teu que as respostas vieram à medida que você foi crescendo. Sem dúvida. Você foi subindo os degraus, né? Quando você fala isso, eu gosto muito do Joan Garriga, e em um curso ele disse algo que me chamou muito a atenção. Ele fez algumas perguntas para a pessoa que sentou ao lado dele para ser consultada, e ele disse assim, alguns terapeutas têm a pretensão de achar que sabem o que o cliente precisa. Eu preciso perguntar, eu não tenho todo esse conhecimento. Bem humilde ele. Vários livros escritos, um nome muito conhecido na constelação sistêmica, então ele disse, eu preciso perguntar. Então já começa por aí. E o segundo ponto é sobre nós acharmos o que a pessoa precisa ou o outro precisa, né? Eu não tenho essa pretensão, jamais tive a pretensão de ensinar alguém a pensar, mas eu acredito de verdade que se eu puder auxiliar a pessoa a pensar por si própria, a olhar para dentro de si, é o caminho que o filósofo aí traz na minha vida e que eu busquei colocar nesses cadernos. Que a pessoa consiga pensar por si própria. Nesse mundo onde a gente só está replicando coisas, o pensar por si próprio é uma ousadia, não é uma ousadia, é uma revolução, né? É ser rebelde, é ser revolucionário. É exatamente isso. Eu me considero uma pessoa muito revolucionária nesses sentidos de ir por caminhos não tão óbvios. E um dos caminhos óbvios
óbvios hoje, é pensar por si próprio. É ter essa autoria da própria vida. Me conta um pouco, quando você fala de autoria da própria vida, que a gente conversou um pouco aqui nos bastidores, a Alezinha, a Ale criança, como que ela era assim, revolucionária? Ela já tinha os seus... Você é qual filha, Ale? Eu sou a terceira filha, imagino que talvez, do meio, né, terceira filha não, sou a filha do meio de 3 filhos, imagino que talvez tenha tido mais uma gravidez, minha mãe nunca nos contou, não sabe, não sei se houveram filhos abortados, perdidos, né, mas do normal, digamos, do visível, eu sou a filha do meio. Fui uma criança com bastante questões, desde que nasci, eu brigando com a vida e lutando com a morte. De criança, de recém-nascida, com 7, 8, 10 anos. Você imagina uma criança com 10 anos às portas de um centro cirúrgico para abrir o peito e tirar uma glândula do peito. O que eu cresci aprendendo comigo? Que eu tinha que me defender, que eu tinha que me proteger. E quando aquelas portas fecharam ali com 10 anos e meus pais ficaram para fora, qual que é a ideia sistêmica que ficou comigo? Nem meus pais podem me salvar. Então, eu cresci com isso na minha vida. Foram esses os movimentos que eu tive. E na minha adolescência, entrou um processo bem interessante, que daí também, com a constelação e com a filosofia, eu fui encontrar nome para aquilo que eu vivi. Eu comecei a desafiar a vida na minha adolescência, em garupas de moto, em rachas de carro, Uau. Em relacionamentos abusivos, porque aí a gente tem... Que nome para isso? Quando a gente vence a vida, a gente se torna um pouco arrogante. Arrogante. Na verdade, quando você vence a morte, eu disse algo errado. Quando você vence a morte, você se torna arrogante com a vida. E uma adolescente, uma jovem, tão cedo, eu vivia provocando a vida. Então, a adrenalina de estar sempre à beira da morte, porque eu tinha vivido aquilo tão cedo, era algo muito na minha memória, muito recorrente. Eu precisava daquilo a todo momento. Eu vivia fazendo estripulias. Eu tenho uma pena da minha mãe. Eu fico imaginando assim, naquela época, o bom é que naquela época não tinha celular, não tinha muita coisa, não dava para saber muito do que a gente fazia. Mas, resumidamente, assim, por eu ter vivido tão próximo da morte, aquilo se tornou para mim algo necessário. Eu buscava sempre estar no limite de todas as coisas. Aí a vida traz as coisas para nos acalmarem, né? Com 19 anos eu fiquei grávida, essa gravidez não vingou, não chegou até o final. Com 21 anos tive minha segunda filha, com 23 anos tive meu filho, e aí trabalhando, cuidando da casa, marido, filhos, e aí a minha vida tomou um lugar de fé, para eu poder entender toda a minha infância. Eu tive o processo de buscar saúde também na religião, né? Meus pais já estavam cansados de me levar para todos os hospitais e locais e começaram a buscar a religião, né? Quando não tem cura no lugar, a gente busca onde pode com os filhos, né? Primeiro nas igrejas evangélicas, depois na casa espírita, e eu passei por um processo de cirurgia espiritual e tive uma grande melhora. E aí eu conheci muito do que eu lidei a vida inteira como espiritualidade. Quando eu tinha os meus 23 anos, que meu filho nasceu, uma colega também muito querida, que estava grávida, faleceu de parto. E esse movimento foi muito difícil para mim. Eu não conseguia entender a morte de uma jovem de 23 anos. De parto, porque no mundo como hoje, com todos os recursos que haviam, né? E isso me levou de volta para a espiritualidade de uma forma muito profunda. E eu passei 10 anos, mais ou menos, dentro da casa espírita, como uma praticante ativa, dando palestras, auxiliando com as grávidas carentes, me envolvendo de todas as formas possíveis com a espiritualidade. Servindo a vida. Servindo a vida. A forma que eu encontrei de me acalmar e de me resguardar um pouco das loucuras da adolescência, né? Até de entendimento. Mas como eu sou essa pessoa questionadora e revolucionária, não coube muito. Eu li todos os livros, estudava, né? Fazia os estudos da casa espírita, mas chegou um momento que aquilo já não me respondia mais. Eu estava na busca das respostas. Aquilo já não me respondia mais. Aí eu comecei a buscar filosofia, eu comecei a buscar cura pelas mãos, eu comecei a buscar várias outras formas de entendimento, fosse de cura quântica, fosse de vida extraterrestre, fosse o que fosse. Eu estava lendo, eu estava estudando, eu estava buscando. Mas ainda assim, sempre numa busca incansável. E isso é muito cansativo, a energia da gente se esvai. E como eu gosto de ir ao fundo das coisas, então eu não lia algo superficial, eu fazia até o final.
E assim eu fui por várias religiões, porque na minha infância também meu pai era de origem evangélica, minha mãe de origem católica, nenhum deles tinha uma caminhada direcional, mas tinham lá as ideias deles. Então eles abriam o campo para nós e nos permitiam experimentar muitas coisas. E eu passei por várias religiões antes de ter essa religião mais fixa, digamos assim. E sempre que eu chegava ao final de um estudo religioso, eu chegava no mesmo lugar, que era o ser humano. Não era Deus que eu encontrava no final. Era sempre o ser humano, sofrendo com problemas, com questões, e até deturpando aquela religião. Né? A gente encontrando tudo aquilo que a gente reclama num processo espiritual, a gente encontrava lá no final a pessoa. E eu entendi que eu tinha passado boa parte da minha vida pegando o meu poder pessoal e delegando para essas pessoas, para essas religiões, para essa espiritualidade, para esse estudo, para todas essas coisas. Então, eu sempre estava buscando fora. Então, lá pelos 40, 45, foi a hora que me deu aquele estalo que eu disse, mas foi a vida inteira fora. Nunca foi internamente, nunca foi dentro, nunca foi olhando para mim mesma. Uhum. Então, essa aprendizado, essa busca, teve essa consciência nessa fase da minha vida, onde as coisas estavam mais tranquilas. Eu sempre brinco, quando você é jovem, você depende dos pais. Quando você casa, você está construindo uma relação, uma família, você já responde muito ao teu cônjuge, aos teus filhos. E aí, depois de uma certa idade, você começa a mudar no seu nariz. É necessário, né? Para que essas relações sobrevivam, né? Sobrevivam, exatamente. Para que os filhos sejam autônomos, para que o companheiro seja autônomo, para que você seja autônomo. Então, nessa fase da minha vida, a autoria voltou para mim. Eu consegui olhar para dentro de mim e encontrar esse lugar do que eu queria, do que eu gostava, do que eu pensava. Eu vejo assim na tua trajetória esse buscar fora. Eu falo muito, né, sobre isso nos atendimentos, nas mentorias, nas palestras, na vida, nas conversas, que a gente fica buscando fora aquilo que está dentro. E quando se fala de espiritualidade, de religião, quando as pessoas... Cada um, né, igual você falou, experimentar o que faz sentido, mas lá no fundo mesmo compreender que está tudo dentro de si. Eu na minha religião, eu sou cristã, eu sou católica, e eu sei que é eu com ele, não é ele. Né? Eu preciso estar com ele. Até um dia eu fiz uma fala, eu falei assim, o dia que eu entendi que era eu com Deus, né, eu parei de ficar perguntando para as pessoas o que eu precisava. Eu comecei a perguntar para mim mesmo, porque as respostas vinham dele para mim, que sou eu e ele, né? Que tá assim, nós somos juntinhos. Nós Caminha direta. Nós temos uma conexão. E é isso que você encontrou em você, do teu jeito, da tua forma. Mas que muitas pessoas ficam buscando fora, achando que vai estar num texto. Pode até estar no texto, mas desde que você consiga olhar para aquele texto de você, não o que essa pessoa conta. Vou abrir aqui um parênteses para falar de uma atividade, né? Tem uma atividade que a gente faz, você deve fazer isso também, a gente faz na constelação, faz em processo terapêutico, fazer um desenho. Faça um desenho terapêutico. Um desenho, né, o que representa a vida para você, ou desenha a sua família. Existem processos onde a gente vai falar, ó, quando uma criança faz um desenho da família, a gente vai fazer uma análise, como que essa criança está posicionando ali, uma análise meio que da constelação, né? Sim. Mas quando eu faço um desenho para representar algo para mim, é como eu olho para esse desenho. Não é como que Ali, o que você acha disso? Por que eu desenhei essa árvore assim? Por que eu desenhei esse sol assim? Por que eu desenhei... E isso também foi num processo de mentoria, que a mentora respondeu para uma mentorada. Ela falou assim, eu não posso avaliar o seu desenho. Eu vou saber? Eu não posso avaliar. Se eu trouxer qualquer resposta que seja, eu estou falando do meu lugar. Como diz o Juan Garriga, o que você procurou quando você desenhou isso? Sim. As respostas estão em você. Ali, conta, eu fico aqui, não sei se você vai ver lá, eu tô assim, só ouvindo você falar. Aí você foi se descobrindo. Então, eu descobri que estava tudo comigo, né? Eu sou dona de mim, tem até a música, né? Dona de mim. E o que isso mudou? Aí, quando despertou isso, abriu a cortina, o que você começou a ver? Eu comecei a me ver, né? E isso tem dois lados. A gente se assusta muito, porque quando você delega para os outros, você também culpa os outros, né? Quando você vai buscar fora as respostas e alguém te responde, você diz, você me respondeu.
Quando você olha para dentro, você se torna 100% responsável por cada resposta que você encontra. E eu acho que é nesse sentido, quando você diz que algumas pessoas têm medo, ou têm... Conversávamos antes, né, sobre isso, não foi durante, né? Que de olhar e dizer a pergunta e encontrar a resposta, porque a responsabilidade é sua quando você encontra a resposta. Então, foi dois lados de uma mesma moeda. Primeiro, um grande medo, né, de agora a responsabilidade é minha, e, por outro lado, uma sensação de muita grandeza, porque agora eu posso responder por mim. Agora eu posso pensar por mim. Agora eu tenho as minhas respostas. Agora o sabor da pizza é eu que escolho. Se é queijo com chocolate, mas é o meu gosto. Isso. Se é azul, se a saia é comprida ou é curta, mas é da maneira que eu gosto. Se me maqueio ou se não me maqueio, é porque eu me sinto bem ou não. Todas questões simples, até exatamente isso. O molho do macarrão que você come. Você come esse molho de macarrão porque toda a família costuma fazer no domingo ou porque você gosta? E de coisas simples a coisas muito maiores, né? E aí eu tenho uma frase que eu gosto sempre de dizer, que eu tinha o costume de estar sendo vassala nos reinados alheios, quando eu tinha um reinado maravilhoso no meu mundo, que eu era uma rainha com meu trono maravilhoso, e eu estava sempre sendo vassala de reinados alheios. Então, o dia que eu sentei no meu trono, eu me assustei muito. Porque a hora que você olha que você é a rainha daquele território, que você comanda, coordena e desenha tudo aquilo, com esta força de coordenar, comandar e desenhar, a responsabilidade chega para você, mas também o prazer de cada coisa que você constrói chega para você. Não é mais Deus me deu, não que isso não tenha sentido. Não, sim. Com o Deus que existe em mim, eu construo tudo isso. É exatamente isso. Com a presença que me veste e está comigo, eu construo tudo isso. Eu tenho as minhas crenças nesse sentido, um pouco diferentes da cristã generalizada, digamos assim, mas eu tenho essa ideia de que eu sou. Isso. E eu sendo aquilo que eu faço é a presença, né? Então você tem essa ideia de que o poder que você tem de criação é para o lado bom e é para o lado ruim, então a responsabilidade vem para você, ao mesmo tempo que isso te torna adulto de verdade, adulto no sentido mais pleno da palavra, e aí que eu encontro a autoria, a autonomia, aí que eu digo, eu fico porque quero, eu vou porque quero, até que ponto eu aceito que isso seja feito comigo ou não aceito mais, até que ponto isso me alimenta ou não me alimenta. Nietzsche já diria, isso te alimenta ou isso te destrói, isso te faz crescer ou isso te diminui. Então você começa a buscar essas coisas e não mais o que a Gisele tem para me dizer do meu desenho. Sim. Não, e isso que você trouxe, né, de eu tenho o poder. E não é só sobre, e se Deus quiser, não é se Ele quiser, né? E a gente fala muito isso. Se eu fizer o que precisa ser feito para conquistar aquilo que está disponível, porque está tudo disponível. Né? Está tudo disponível. É o quanto eu me conheço para saber o que é importante para mim e eu vou acessar aquilo que está disponível para mim. Pode estar disponível para mim uma taça de vinho ou uma água barrenta. Num copo sujo. Num copo sujo, né? Depende. Ou uma taça com água limpa também, né? Água fresca. Está tudo disponível. E quando você traz isso de entender que eu sou parte do todo. Só que por que a gente fica vivendo... Você trouxe uma vou falar da minha percepção esses dias. Você, como filósofo aqui, vai trazer a tua percepção, não a resposta para mim. Esses dias eu estava vendo, né? A gente vai rolando, às vezes eu pego ali o meu momento aleatório do dia e falar, vou tirar uns minutos para ficar rolando o feed. E eu faço isso com parcimônia. Eu boto o timer. Eu coloco o timer. Porque às vezes precisa, o cérebro precisa dar uma... E o quanto as pessoas se preocupam com a cor do esmalte. Esse esmalte é bonito, não é bonito. Esse corte de cabelo é bonito, não é bonito. A roupa dessa é bonita ou não é bonita, né? Você tem que comer isso, tem que fazer aquilo. Claro, eu como educadora e mentor, eu oriento aquilo que, na percepção sistêmica, é melhor para você, em termos de comportamento e tal. Mas aquilo para a pessoa faz bem. Se ela gosta de pintar a unha de vermelho e amarelo e cor de rosa, ou deixar a unha comprida, deixar a unha curta, é dela. Por que as pessoas se preocupam tanto, né? Como o outro está vivendo. É esse medo. Exato. De olhar para quem eu sou. De olhar para si próprio, porque é mais fácil julgar e tomar conta da vida alheia do que da sua própria.
Olhar para a vida alheia e dizer teu cabelo não tá bonito, ou você podia pintar o cabelo porque de cabelo grisalho você olhando parece já mais velha, viu. Ou coisas, nós, né? Seja lá o que for, né? É muito mais fácil dizer isso do que olhar para dentro de si e dizer meu casamento faz 10 anos que não está bom, meu relacionamento com meu filho, eu poderia estar estudando algo que me faz bem, mas estou numa profissão que eu não gosto porque imagino que 40, 50 anos não é idade para mudar, ou coisas nesse sentido. Tudo entra nesse lugar de que é mais fácil olhar para o do outro do que olhar para o seu lugar, porque você tem que ter a autoria, e ter a autoria demanda responsabilidade, demanda construir e sustentar o que se construiu. E como que você trouxe esse caminho e como que você hoje ajuda as pessoas? Temos tempo ainda, só estou costurando aqui. Então vamos conversar. Eu peguei todas essas informações ao longo da minha vida, conforme eu fui escrevendo, depois, nessa altura dos 40 e poucos anos, eu consegui tornar a escrever de volta textos maiores, também instigada pelas pessoas e por conhecidos, voltei a escrever. E nessas escritas, junto com a filosofia, eu comecei a ver que perguntas que eu fazia, respostas que eu obtia, eu encontrava lá na filosofia a explicação de tudo aquilo, né? Então, por exemplo, isso que nós estamos conversando, uma frase de Nietzsche, torna-te quem tu és. E aí, em que momento eu me torno quem eu sou? Em que momento eu volto para o meu trono e me torno a rainha do meu reinado? Essas perguntas eu comecei a buscar dentro da filosofia e comecei a dizer, olha, se a gente encontra um caminho de perguntas possíveis para que a gente ache esse caminho mais facilmente, pegar aquilo que você viveu e fazer um projeto e fazer algo para conduzir, né, o caminho, o GPS, o caminho ficar um pouco mais fácil. E foi daí que veio a ideia dos cadernos. Juntando com a constelação, com a filosofia e com a minha experiência de vida, eu fui buscando aquilo que eu fui perguntando ao longo da vida, fui encontrando parâmetros dentro da filosofia e fui trazendo as perguntas que eu encontrava lá, como essa. Torna-te quem tu és. Em que momento eu me torno quem eu sou? Em que momento eu entro no meu lugar e assumo aquilo que de verdade eu vim fazer sem delegar para os outros a autoria? Esse tipo de pergunta. Né? Listando os filósofos. Uma das partes que eu me interesso muito na filosofia, eu não sou aquele tipo de filósofa que cita nome de filósofos, porque esse não é o meu lugar lá dentro. O meu lugar lá dentro é de entendimento humano. O meu lugar dentro da filosofia vai muito mais para o lado da filosofia terapêutica do que da filosofia de dar aula. Eu não sou uma professora de sala de aulas. Apesar de ter feito licenciatura, eu nunca dei aulas em salas de aula. A minha ideia com a filosofia foi sempre a compreensão do caminho humano. Essa ideia de aonde eu vim, para onde eu vou, esse princípio básico da vida. Era essa a minha investigação, sempre foi essa, da onde surgiu a palavra filosofia. Quem eu sou, para onde eu vou, qual que é o princípio básico da vida. Então eu fui juntando todas essas perguntas e dentro deste caminho eu encontrei os estoicos, que eu tenho muito apreço pela filosofia deles. E daí vem, por exemplo, o caderno do Memento Mori, que é onde eles têm a frase principal. Aqui para quem estiver assistindo, deixa eu ver se aparece. Você que tem que erguer ele aí. Aqui na câmera. Para lá? Mostra. Para quem estiver assistindo, vai aparecer a capinha. O Memento Mori. Da onde vem o Memento Mori? Dessa ideia dos estoicos. E o que seria uma frase principal dos estoicos? Você vai morrer. Básico, não é? Que é daí que vem a filosofia, da base. Então, você vai morrer. Dito isto, que parece chocante, que parece assustador, o que você faz da sua vida? Já que você vai morrer, o que você faz da sua vida? Aonde você investe a sua energia, aonde você investe seu tempo? Naquilo que o fulano acha que você deveria fazer ou naquilo que é o seu prazer, naquilo que é o que é bom para você? O que você faz com os momentos seus? É direcionado para o outro, é direcionado para você. Qual é a qualidade da vida que você imprime, já que você vai morrer, já que a vida é finita? Então, a ideia do Memento Mori é essa. Entenda que a vida é finita. Como que você aproveita a vida da forma melhor para você a partir disso? E as perguntas que vão sendo feitas no caderno para que você responda, tem esse sentido. A felicidade não está fora, mas está dentro. Uma reflexão. Onde você tem buscado a felicidade? Como pode encontrá-la dentro de você? E aí você tem teu espaço para buscar a reflexão. A apresentadora do programa não pode chorar hoje. Cê sabe que esses dias eu estive em um evento e um palestrante fez essa pergunta. Feche os seus olhos, imagine que você daqui a um mês vai morrer. Você recebeu do médico. O que você faria? Eu
acredito que foi uma das respostas mais sinceras que eu dei nos meus últimos anos, que eu já ouvi essa pergunta em alguns eventos, Sim. né? Eu continuaria vivendo a vida que eu vivo hoje. Com o meu trabalho, que eu amo, cuidando das minhas filhas né, com meu marido e minha família. Ó, já me emocionei. Há anos atrás eu respondi, daí eu vou fazer isso, eu vou... Hoje a minha resposta com segurança é viver exatamente o que eu tô Estou no vivendo. lugar que eu queria Nossa, estar, mas eu deveria respondi estar. com tanta paz isso, que não era essa resposta antes, porque eu Sim. sempre achava, estava no lugar errado, né? Sim, com alguma coisa por fazer ainda. Eu não sei se nós temos tempo. Temos. Eu Temos sempre respondia 30 minutos. a essa. Eu gosto muito de São Francisco de Paula. São Francisco de Assis, né? Eles tiveram essas nomenclaturas. E ele tinha uma história, não sei se é fato, mas a história é que ele gostava muito de rosas. Além dos animais, ele gostava muito de rosas. E ele tinha um jardim no convento onde ele morava, onde ele ficava. E um dia um dos seus discípulos lhe perguntou: se você morresse hoje, São Francisco, não era nem São Francisco na época, né? O que você faria? Aí ele disse: eu continuaria cuidando das minhas rosas. Cortando ali, limpando. E, incrivelmente, há 2 anos atrás, eu fui viajar com meu marido, quando ele estava lá na Itália, e depois ele voltou me levar no local onde ele ficou morando com a nossa filha e fez a cidadania dele na Itália. Eu voltei lá com ele e falou: quero muito que você vá num lugar comigo, que apesar de eu ter ficado aqui quase 3 meses, eu não consegui ir. E nós fomos na cidade de Paula. Olha. E fomos parar dentro do convento onde ele morava. E quando eu me vi, eu estava no rosário dele. Assim, é simples, são só rosas. E rosas já não tão bem cuidadas, mas a hora que eu olhei aquilo, eu me senti tomada de emoção nesse sentido. O que você faria? Eu continuaria cuidando das minhas rosas, porque eu estou no lugar que eu deveria estar, fazendo o que eu deveria fazer. É exatamente isso que te tocou, né? E foi muito profundo. Imensa. E esses caminhos nos levam para todos esses lugares, vamos dizer assim, de nos encontrarmos. Quando eu pensei no Filosofa aí, que essa palavra também, esse nome veio na minha cabeça assim, Filosofa aí. Porque a filosofia, até quando a gente conversa com a Roberta, né, a nossa professora de constelação, ela sempre diz: mas filosofia é uma palavra que normalmente as pessoas não usam. Então, eu tento buscar ela dessa forma um pouco mais jovial, mais simples. Filosofa aí. Vamos filosofar? Filosofa aí. Eu juntei todas essas ideias filosóficas que me falavam alto na alma, como a ideia do estoicismo. Aí a filosofia sistêmica não tem como. Quando a gente estuda filosofia, a gente estuda muito do fenômeno, a gente vai muito a fundo nisso, porque eu tenho esse costume de querer saber da raiz das coisas onde vem. E aí vem o caderno sistêmico, onde a gente pega e entende o quanto a gente repete padrões, o quanto a gente não percebe aquilo que a gente está colocando de volta e de volta e de volta. Né? Então, as perguntas que vêm aqui são desenhos. A gente tem um local só de desenho aqui também, como a gente conversava antes de começar o podcast, desenhar, né? Você fazer o seu desenho, você organizar o sistema. Então, depois que faz algumas perguntas, materializa. Bota no papel. Olha para isso. Olha para isso, desenha. No final do livro, eu fiz uma meditação que vai lá no YouTube, escuta, para poder colocar, organizar também tudo aquilo. Então, em vários níveis, você vai encontrando os padrões que você está repetindo inconscientemente, pautados pelo teu sistema familiar, a maior parte das vezes, outros pela sociedade, né, mas padrões que você não faz conscientemente e que está na hora de você começar a olhar para eles, para que você consiga, de novo, a autoria e a autonomia da tua vida por si próprio. Aquilo que seu pai fazia, que a sua mãe fazia, que seus ancestrais faziam, serviu no tempo deles. Ou você pode vir a fazer por conta própria e por gosto pessoal. Eu comecei a atirar há 3 anos atrás, a praticar tiro esportivo. Meu pai foi militar, a família do meu pai quase toda foi de militares, mas eu nunca lidei com armas. Eu lembro que eu limpava a casa, eu tirava debaixo da cama uma metralhadora, colocava em cima da cama, varria, isso com 10, 12 anos, devolvia a metralhadora debaixo da cama e pronto. O pai nunca escondeu as armas em casa, e os homens andavam armados, né, assim, todos os policiais entravam com cinturão, e eu nunca tive interesse por armas. Há uns 3 anos atrás eu decidi atirar, fiz um curso básico e comecei a praticar. Hoje participo de alguns campeonatos, já comecei a participar, e aí eu parei para pensar: por que eu estou fazendo isso? É por causa do meu pai? É por causa da história familiar? E olha a lembrança, né? No livro sistêmico é maravilhoso.
eu lembrei da história da minha avó, que eu não sei nem se não é uma lenda, mas é a história que me contaram desde criança, né? Minha avó teve 11 filhos, a mãe do meu pai casou muito cedo, e meu avô saía aquelas épocas em que saíam com o gado, em que passavam meses fora, e ela ficava com os filhos. E casou jovem, então ela já tinha 11 filhos, e às vezes tinha 30, ela morreu com 43 anos. Então, casou jovem, teve filhos jovens. E ela ia lavar roupa, ia para o rio com uma carabina do lado. Olha. E houve um dia, uma época, em que chegaram bandidos, pessoas no sítio, e ela teve que defender o sítio armada, com a carabina, teve que dar tiro, teve que botar os ladrões, aqueles malfeitores, sei lá, para correr com a carabina. E eu olhei para aquilo e falei, é a avó. Mas aí, o que veio na minha cabeça? Meus ancestrais precisaram de usar armas para se defender, algumas vezes até para causar a guerra, porque ninguém é santo nessa brincadeira toda aí. Mas hoje, eu tenho a alegria de poder usar uma arma por diversão, por prazer, por competição, com liberdade. Então, aí, com segurança, com liberdade, por gosto. Sim. Então, eu entendi que eu não estava repetindo um padrão, que aquilo foi bom, eu olhei para tudo aquilo e é a minha forma de honrá-los tranquilamente dentro de mim, então eu vou lá, atiro, brinco, armo, desarmo e estou em paz. Entendi que não estou repetindo, entendi que estou fazendo algo por mim, que me dá prazer, me dá alegria, é uma forma de eu lidar com essa adrenalina que eu gosto de ter controladamente. Sim. Aí eu fui buscar, em vez de ir lá na adolescência empinando moto, eu atiro no stand controladamente, eu vou lá, faço uma expedição, subo uma montanha, eu vou lá, pulo de paraquedas, mas organizadamente, consistentemente. Então eu aprendi a lidar com a minha vida a partir de mim, olhando para aquilo que meus ancestrais faziam ou fizeram e fazendo a pergunta, mas é por mim ou é porque eu estou repetindo? É porque eu gosto, é porque eles precisaram e porque eles fizeram. Aí a gente vai buscar isso nesse caderno, encontrar essas respostas. Por que você faz? Já estou curiosa. Já os meus já estão ali. Os três completos, né? Vem assim. Já está aqui, o meu veio pelo correio em mãos. O correio em mãos. O teu você vai levar. E a gente finaliza, porque então a ideia era muito simples. A ideia dos 3 cadernos era de 3 maneiras diferentes. Nós encontrarmos a nossa autoria, a nossa forma de pensar, e principalmente como nós conversamos antes de começar o podcast. Nós estamos, nesse momento das nossas vidas, muito acostumados a coisas intelectuais, a computadores, a colocar tudo na nuvem, a não escrever mais. A maioria das pessoas não sabe mais nem escrever, porque a gente vai... Escrever cansa. Cansa. E o computador já corrige tudo, então você também não precisa nem do português. Você né? dita? Você dita para ele? Ele escreve, exatamente. Então, a gente está com tudo isso aqui na nuvem, e eu vi uma alegoria também que eu achei o máximo, que é, às vezes, por que escrever? Porque você pega todos os livros e coloca aqui. Se você coloca eles aqui, abre e começa a ler, é outra coisa. Então, a maior parte das vezes, antes de escrever, é como se nós estivéssemos com todos os livros nas mãos. E a hora que a gente começa a escrever, é a hora que eu começo a entender tudo aquilo, eu começo a colocar meu sentimento, minha emoção, tudo aquilo que está retesado dentro de mim começa a vir para fora, e até essas imagens, que às vezes, como eu tive essa imagem da minha avó lá, né, atirando e tudo, que veio essa ideia na minha cabeça, foi a partir de uma escrita, foi a partir do momento que eu comecei a escrever. Por que é que eu estou atirando? Por que é que eu estou com essa vontade agora na minha vida? Aí a gente separa, eu busquei separar eles nessas 3 informações, mas tinham todos o mesmo objetivo, trazer a gente a pensar, e muito mais do que ler. Então, os cadernos não são exatamente para ler, são para você escrever, são para você pensar, são para você organizar e trazer para fora tudo isso que está dentro da tua mente, guardada nessa nuvem nossa, para que fique materializado. Porque a gente desaprendeu de materializar as coisas. E boa parte de nós sermos os coordenadores da nossa caminhada é a hora que a gente começa a materializar. Olha só, e aí quando você fala da escrita, eu vou trazer um pouco para o corpo, né? Que a minha especialidade é trabalhar a parte corporal. Veja, quando nós pegamos uma caneta, um lápis e começamos a escrever, eu durante o programa eu faço algumas anotações aqui do que minha convidada fala, até para depois ver os recortes e né, para passar para quem faz os recortes, mas também para organizar, dar um intervalinho para falar, Sim. né? O que acontece? Se eu apenas digito ou se eu dito para o computador escrever, né, alguma coisa, vou ditar aqui para facilitar. Sim. Se é um trabalho, se é alguma coisa ali que você precisa de agilidade,
ok. Agora, quando é uma escrita terapêutica, eu prescrevo muito escrita para os meus clientes, Sim. né? Fala, escreve uma carta, escreve a tua história, enfim. Quando é uma escrita, o que acontece? Eu estou pensando, né? Para quem está ouvindo, visualiza aí, então. A mão na cabeça. Eu estou pensando naquilo. Aí eu estou olhando, ó. Penso. Aí eu olho para o caderno, ou para a folha, onde for. E eu pego a caneta, então tem o sinestésico, eu preciso sentir, eu toco a caneta ou o lápis e eu começo a escrever aquilo que... Então tem um caminho que trabalha também lá no meu cérebro, faz um outro caminho neural, né? O movimento da caneta, ou lembrar como que escreve aquela palavra, lembrar da pontuação, perceber como é que o meu corpo está sentindo aquilo que eu estou... Olha, dá um trabalho. O que eu estou sentindo enquanto eu escrevo? E eu tenho relatos ali, é muito importante eu trazer isso aqui, porque soma aí com teus cadernos, Sim. Relatos de clientes que eu falo assim, começa a escrever assim, aí eu dou uma dica, né? Vamos lá, vocês vão escrever uma carta, algo que aconteceu. E aí deixa vir tudo que vem, deixa discorrer. E elas me relatam assim, Gia, impressionante. Eu falo, nossa, né? Eu lembrei de uma história assim, 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 assim. Eu lembrei de quando eu ia... Teve uma que trouxe alguns dias. Essa eu vou contar, não vou contar o santo, né? Sim. Eu lembrei quando eu era muito pequenininha, que eu ia a pé para a igreja sozinha. E eu lembro da delícia que era, a alegria que eu sentia em ir caminhando até a igreja, porque eu gostava muito de ir para a igreja. Gosto até hoje, ela falou. Mas aí quando eu fui escrevendo e fui lembrando disso, foi me trazendo uma alegria. Ela achei que eu ia lembrar de coisas tristes. E eu lembrei de coisas felizes. Eu falei, é isso. A memória que a gente precisa resgatar, às vezes, é a do eu feliz. Até né? porque a dor está muito presente. O que não está presente normalmente na nossa vida é a alegria, a felicidade. A gente esquece. Né? A gente fica tão preso na dor para nos proteger, que a gente esquece das coisas dos momentos boas. felizes, do quanto a gente viveu. Nessa ideia de escrever, é muito interessante. Eu acordo muito cedo. Eu durmo cedo e acordo cedo. Sim. Então, muitas vezes, 4 horas da manhã, eu já estou acordada. Eu tenho meu escritório e eu vou para lá escrever. E eu fiz uma proposta comigo de escrever por 30 dias, 4 páginas, um momento da minha vida. E aí eu sentava lá, muitas vezes eu abria o meu caderno e eu começava... Ai, que saco, hoje eu tenho que escrever, eu não estou com vontade. Eu me fiz essa proposta, não sei porquê. O que me deu na cabeça? Aí, de repente, eu parava com aquilo e começava a escrever um texto. Até isso, eu permitia que até esse momento, assim, de... O que eu inventei essa moda? Né? Aí eu escrevi um texto. E escrevi vários textos. Aí transformei, coloquei lá no computador, tudo mais. E um determinado dia, eu peguei alguma coisa que tinha publicado lá e fui ler. E comecei a ler. Aí eu falei, nossa, que texto bacana. Gostei disso, vou salvar para compartilhar. A hora que eu cheguei no final, quem é que tinha escrito o texto? Eu mesmo. Você mesmo. Porque é quase como se você tivesse mediunizado de si próprio. Sim. Quando você começa a escrever e a trazer essa conexão com esse eu que a gente está falando. Isso, com esse Deus interno, com essa tua presença, que nome que você dá para isso. Essa conexão interna se abre num fluxo tão grande que às vezes parece que não foi nem você. Você conscientemente que escreveu. Então, os momentos bons vêm, e quando vem alguma lembrança ruim, vem com esse movimento de limpeza. Vem com esse movimento de você conseguir reorganizar em outro lugar da tua vida. É mais ou menos quando você vai arrumar teu armário, né? Ai, por que eu tenho que arrumar isso? Daí você vai tirar todas as roupas. Depois você começa a dobrar e você começa a lembrar daquela roupa de quem você ganhou. Você vai usar, não vai usar. E aí o que você ainda te serve, o que você ainda gosta. O que quer você devolve, o que não você tira. E isso que você contou aí, escreve isso também. Sim, porque isso também é você. A gente tem que ser honesto com a gente mesmo. E bem isso, tem momentos em que a palavra não tem outra. É um palavrão, por que eu estou fazendo isso? O que eu inventei? Isso é você também, né? A grande dificuldade das pessoas, eu acredito agora que você falando e o campo vai trazendo, é de elas aceitarem que elas também são a sombra. Normalmente a gente quer ser só o bom, o alegre, o feliz, né? Aí, hoje, por exemplo, eu compartilhei nas minhas stories. Hoje, em especial, é o dia que eu estou introspectiva. Sim. Eu não fiquei postando muita coisa de manhã. É tradicional, toda vinda
para a rádio, Você tá movimentando. eu postar alguns stories, né, do que eu estou ouvindo. Mas hoje eu estava quieta. Ai, não posso falar que eu tô quieta, porque eu sou sempre falando. Como se não fosse Gisele. Como se a Ali tem que estar sempre sorrindo. Não, tem momentos que a gente... E isso na escrita ajuda você a entender quem você é. Essa materialização Aceitar. toma uma potência muito maior. O fato de escrever, de você materializar esses sentimentos e esse momento, em poucas frases você já passa para um outro patamar. Como eu falei, eu escrevia várias bobeiras dessa e, de repente, quando eu via, já estava vindo um texto. Aleatoriamente, entre aspas, né? Então, esse olhar para aquilo que também não é o mais maravilhoso, porque nós somos pessoas e é assim que é o mundo, e é assim que a gente é, e não dá para esconder isso. Olha lá, tem uma mensagem aqui para você, da Meire Vargas. Ali, minha mentora e amiga, ou minha amiga e mentora. Sou fã. As duas coisas, porque ela é uma mulher maravilhosa também, então somos fãs uma da outra. Que delícia que ela está por aí. Então tem todos esses caminhos possíveis, né, da gente poder nos trazer a autoria de volta e de nos encontrarmos. Então não é fácil, não é o tempo todo sorrindo, a gente não está no País das Maravilhas. E acho que nem lá era assim, né? As histórias contadas tem sua forma de ser contada, mas o dia a dia é um pouco mais diferente, né? E a gente tem que acolher tudo isso e entender que é aí que parte a tua força e o teu poder. O momento em que o tamanho da tua sombra é o tamanho da tua luz. O momento que você enxerga a tua sombra, para fazer uma sombra daquele tamanho, olha o tamanho da pessoa que tem que ter aqui para bater a luz atrás e fazer uma sombra. Então, a sombra representa a tua grandeza também, né? E aí você consegue entender que, sim, você tem problemas e falar esses problemas não ofende a ninguém. Você dizer ao vivo, ser natural, ser verdadeiro, eu fiquei muito tempo sem querer. Incomoda. Eu fiquei muito. Algumas pessoas às vezes me perguntam justamente isso. Você não tem vergonha de falar o que você fala? Ou você não fica preocupada dos outros se ofenderem? Se ofenderem com o quê? O que você acabou de dizer. Eu falei, mas eu falei de mim? Não falei deles. Ah, mas isso é um pouco diferente do que as pessoas falam. Eu falei, mas e daí? É um assunto meu, é o meu modo de pensar. As pessoas não estão preparadas. Não, para a verdade, para a maneira mais E a gente não pode ser hipócrita, eu gosto de brincar que eu gosto de viver 70%, 80% dentro da minha verdade, e 20%, 30% você vive no mundo, porque você vive no mundo, você tem que viver e fazer. Mas 80% de verdade hoje é quase impossível. É quase impossível, e as pessoas se chocam quando as pessoas dizem a verdade. Por que você não vai? Porque eu não quero. Porque eu não gosto. Não gosto. Ah, vamos no jantar hoje? Gente, eu durmo 8 horas da noite. Eu não tenho paciência para ficar até as 11 conversando. Me chama para tomar um café da tarde que eu vou. E o casamento, não sei o que. Eu passo lá antes, dou um presentinho, converso. Não é a minha vida. Não é o meu jeito. Agora eu vou me obrigar a fazer coisas que eu não gosto porque é do padrão de todo mundo. Não funciona. Aí você começa a devolver para você mesmo a tua vida. E em vez de você se preocupar em não magoar os outros, você começa a se preocupar em não se magoar. Uhum. E aí algumas pessoas à volta, como a Meire estava ali brincando, né? Algumas pessoas à volta vão olhando e vão dizer, nossa, esse mundo é possível. A gente consegue ser verdadeiro. E saber equilibrar também, porque existe... A gente está agora com 10 minutos, tá? Daí eu vou falar aqui, daí você vai trazendo aí tuas considerações. Eu quero que você fale dos teus projetos com mais... Tá. Mas assim, eu vejo que tem pessoas... não, eu vou falar o que eu quero, eu vou dizer o que eu penso, não importa... Não é sobre isso que nós estamos dizendo aqui. Isso é o que ela fazia lá na adolescência. Né? Que ela se jogava, que ela ia sem saber. Isso é ser inconsequente. Uma coisa é você assumir o que é teu, sim, com respeito ao que o outro é. Então, quando eu digo que eu não vou a um evento que vai acabar 3 horas da manhã, porque eu não, né? Sim. Eu vou num show aí que vai ter polêmico aí, tá? Uma coisa ou outra. Eu vou num show polêmico aí em setembro. Qual é o show, né? Você já sabe qual é o show polêmico aí em setembro, porque é um presente que eu vou dar para minha criança e para minhas filhas que querem ir comigo. É polêmico. Gisele, vou. Por quê? Né? Porque eu quero. Porque eu quero. E assim, eu vou com muita alegria. Minha criança já está saltitando aqui do meu lado desde o dia que eu falei que eu ia. Mas assim, é uma coisa que eu faço assim. Uhum. E não é para ofender alguém, né? Exato. Agora, outra coisa é dizer o que eu penso
sabendo que vai ofender alguém. Porque às vezes a pessoa, vou dizer o que eu penso porque não importa o que ela pensa. Isso é desleixo com as relações, né? São outras conversas. Você se posicionar e ter a sua opinião é diferente de você... Isso é aqui, ó, o que você falou lá no começo. Eu estava com tempo, consciência e maturidade para olhar para mim. Exatamente, porque daí você consegue dizer um não com respeito. Você consegue delimitar o teu espaço com respeito. É diferente de você ofender outras pessoas. Para você dizer não vou, você não precisa ofender ninguém. Isso é besteira. Que vou num jantar? Para que eu vou nesse jantar às 10 horas da noite? Olha, eu vou dormir cedo. De novo, você traz a responsabilidade para si. Então não é isso é ruim. Não é sobre eu durmo cedo. Isso. Então, eu não é você. Isso. Eu durmo cedo, eu tenho outros costumes. Passo lá conversar com você de tarde, te dou um beijo, te dou um oi, boa sorte. Isso. Pronto. É a parte do respeito, exatamente. Tempo, maturidade, consciência para fazer o que tem que fazer. Não tem outro lugar para se estar melhor do que esse. Exatamente. É isso aí. Então me conta dos teus projetos. Além do Filosofa, eu sei que você tem canal no YouTube que está em andamento. Vamos lá. O canal do YouTube começa a valer em pouco tempo. Esse canal foi aberto, ele não foi levado adiante, porque eu ainda estava desenhando o projeto. Eu gosto muito de falar de filosofia nesse outro lugar, nesse lugar do humano, desse lugar da pessoa. E eu começo a partir de outubro a movimentar, porque eu faço uma pequena viagem de férias agora, saio com a minha família, a partir de outubro eu começo a movimentar esse canal semanalmente. Vou começar porque nós estamos nesse ano político, falando de filosofia política, mas não de partidos políticos, fique bem claro. Mas da onde vem a política? Da onde vem esse ser humano político? Da onde vem até toda essa discórdia que acontece entre as pessoas quando se fala de política, como quando se fala de religião? Eu comecei a fazer alguns estudos filosóficos, a ler alguns livros e me apaixonei por esse assunto, mas, de novo, encontrei dentro de mim a ligação com aquele assunto e as palavras que eu não sabia dar nome, eu encontrei nesses livros. Então, a partir de outubro, eu começo com esse canal mais ativamente, já vou dar algumas pinceladas lá em setembro, mas em outubro eu começo com ele mais ativamente, semanalmente, tendo essas pequenas aulinhas mais pessoais, mais direcionadas aos leigos, e a mim mesma, no sentido de uma conversa, um bate-papo das atualidades e de como a gente transforma isso em filosofia de uma forma muito leve, prática e até como uma terapêutica. De como é que eu não vou brigar no grupo do WhatsApp por quem vai votar em quem. Vai ser excelente. Como vai ser? Filosofa, mesmo nome? Filosofa aí, filosofia política, eu ainda não dei um nome diferenciado. Por enquanto, o canal chama Filosofa aí também. E o projeto Filosofa aí, eu precisei colocar o projeto, porque já havia, sobretudo no Instagram, o Filosofa aí. Então, é projeto Filosofa aí, o canal do YouTube. E vai ter esse processo de começar os vídeos lá agora. E eu me expor mais como essa pessoa que fala um pouco de filosofia. Tem mais um recadinho aqui antes de você falar dos cadernos, aí como que as pessoas acessam, enfim. Sim. A Vanessa Panambi amando essa prosa. Conhecer a Ali como amiga, professora e criadora faz com que tudo isso seja muito coerente com a nossa pura vida acontecendo. Que sempre haja espaço para você filosofar. Olha aí. Eu também tenho uma grande alegria, eu sou cercada de grandes mulheres, em todos os sentidos. Existe no mundo uma teoria de que as mulheres não se apoiam, eu não conheço essa teoria. No meu mundo, as mulheres se respeitam, se apoiam. Que alegria fazer parte desse mundo aí. Exatamente, você é uma delas com certeza, a Vanessa, tem várias mulheres ao meu redor que nós nos apoiamos verdadeiramente, o trabalho uma da outra, a vida uma da outra, nos respeitamos. Roberta, você, Vanessa, nossa, eu poderia listar e isso é uma alegria que eu tenho na minha vida, porque eu tenho uma lista enorme de mulheres maravilhosas com as quais eu convivo e que a gente troca muitas coisas. Então, só me engrandece, só me leva adiante ter uma pessoa como a Vanessa fazendo um comentário lindo desse. Que lindas. E quem está nos ouvindo pela Rádio Paraná pode assistir depois a gravação pelo YouTube e também a gravação no Filosofa aí, que você vai poder colocar, e também no Gisele Maltaca, no perfil, tá, gente? Então, tem esses lugares para assistir e no Instagram, que vai ter recortes lá também. E este aqui, que pessoal, deixa eu mostrar aqui na minha câmera, tem um envelope, deve estar com os 3 cadernos, está aqui escrito assim, ó, nem toda resposta
grita, algumas esperam para ser abertas. Isso. Como é que o pessoal adquire? Conta aqui, aproveita que temos ainda 4 minutos. Esse é o formato que chega para você na tua casa. Os 3 cadernos juntos. Você pode comprá-los separadamente, mas seria uma perda de tempo. Os 3 juntos se completam, né? Sim. Os 3, cada um separadamente faz a sua parte, os 3 juntos se completam. Eu tenho o site www.filosofa.ai, onde você consegue adquirir os cadernos. Então, o nome do Filosofa aí é o que você vai encontrar lá. Você consegue fazer a compra, ele vai pelo correio para você. E agora a gente já vai começar, porque já estamos próximo do final do ano, né? Já entramos em agosto, já vamos começar a campanha de final de ano de trabalho de entrega desses cadernos. Então, aproveite. Eu fiz uma leva limitada desses cadernos, isso é muito sério, porque foi uma experiência, né? Eu imprimi esses cadernos em dezembro do ano passado, fiz eu acho que deve ter uns 600 de cada um que eu imprimi. Então, eu não sei se eu vou imprimir de volta, sendo bem honesta, porque a ideia é depois trabalhar com os e-books e tudo mais. Então, o que tem impresso está garantido. Isso. Então, olha que presentão. E tem Dia dos Pais aí. Sim. Olha aí, tem Dia dos Pais. Nós temos uma colega do nosso grupo que comprou para o pai e para o marido. E me mandou um recado lindo que já até, né, estava contente, que viu, que gostou do que recebeu, né? Então, exatamente, presente do Dia dos Pais, preparando o final de ano e tudo mais. Muitas pessoas no ano passado fizeram esse trabalho de entrega para final de ano, para presente de Natal, para presente para amigos secretos. E isso é um presentão, movimento. Hein? Porque conhecimento de si próprio, né? Eu não tenho o que falar. E cada um faz no seu tempo, cada um faz do seu jeito, enfim. Isso que você está falando do seu tempo é maravilhoso, porque muita gente comprou e deixou lá. Um belo dia, depois de 3 meses, a pessoa falou para mim, peguei o caderno e comecei hoje. Guria, o que é isso? A hora que é aquilo, é quando teve o tempo, a consciência, a maturidade. Olha, esse triozinho, né? Não adianta. Ai, por que eu não fiz antes? Porque não estava pronta. Sim. As 3 palavras que resumem essa história toda aqui pense, sinta, viva. Nessa ordem, digamos, ou as 3 juntas, mas elas têm que conversar. Pense, sinta, viva. Olha aí o recado da Ali, então, para o nosso, encerrando o nosso programa hoje. Pense, sinta, viva. Ali, foi uma alegria, alegria te receber. Fica aberto o convite depois que você iniciar o canal também, se você quiser voltar aqui para falar, né, do canal do YouTube, desse projeto da filosofia política, vai ser uma alegria. E as mulheres que estão nos assistindo, todas fazem parte, né, porque a educação vai muito além. Sim. O Vozes que Educam, ele tem essa intenção, falar de educação para além também da escola, mas para além da escola. Aquela menininha que gostava de escrever, de ler, de escrever, hoje faz com que as pessoas se conheçam através da escrita. Muito obrigada. Eu estou saindo daqui plena, estou saindo daqui completa. Essa conversa só nos engrandeceu e fez esse laço ficar um pouco mais forte. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Muito obrigada a você que nos acompanhou aí nessa hora, com tanto conteúdo rico com a Ali. Eu sei que ficou com gostinho de quero mais, mas em breve teremos conteúdos com ela. E na próxima semana, Daniele Oliveira retorna aqui ao estúdio da Rádio Paraná para nós falarmos sobre comunicação como ferramenta de educação. Eu acredito ainda que muita dificuldade dos relacionamentos está na dificuldade de comunicar. Espero vocês na próxima segunda. Até lá.